Olá, gente, bom dia. Professora Mariana Triveloni aqui. E hoje nós vamos começar a nossa aula número 13, que é do nosso curso aqui de Direito Civil Descomplicado da Cultive. E nós vamos continuar sobre o tema Direito das Obrigações, agora tratando um pouco mais sobre adimplemento e a extinção dessas obrigações que nós conversamos na nossa aula anterior. Nós precisamos entender o conceito do que é o adimplemento, também conhecido como pagamento. O pagamento, ele significa o cumprimento ou adimplemento de qualquer espécie da obrigação. Então, é quando a pessoa realiza o que ela estava devendo. Por exemplo, ela pagou. Ela pagou por tal serviço, ela pagou por tal obrigação, né? Ele pode ser direto ou indireto, e ele constitui um meio normal de extinção de obrigação. É um dos tipos de extinção das obrigações, o pagamento, né? Ela também pode se extinguir por meios anormais, por exemplo, sem pagamento, como nos casos de nulidade ou anulação, por exemplo, que nós vamos explicar mais para frente. Mas, para ser sucinto, o pagamento ele é o cumprimento ou adimplemento de qualquer espécie de obrigação. Nós trazemos outros meios de extinção do adimplemento da obrigação, né? Como um pagamento em consignação. O pagamento em consignação ele consiste no depósito, ou seja, o devedor deposita a coisa devida com o objetivo de liberar-se da obrigação. Então, é um meio indireto de pagamento, né? Ou também considerado um pagamento especial, né? Também inclui nessa categoria de pagamento especial o pagamento com subrogação, que a gente vai falar, a imputação do pagamento e a dação do pagamento, que eu vou falar nos próximos slides, né? É importante destacar que pagar não é apenas um dever, mas também é um direito. E há situações que o credor, por exemplo, ele começa a criar empecilhos, obstáculos para que o devedor faça esse pagamento. Então, por isso, se o credor não tiver, devedor não tiver a possibilidade de realizar esse pagamento diretamente ao credor, ou seja, porque ele está recusando injustificadamente, ou por alguma outra circunstância, ele poderá valer-se da consignação em pagamento para que ele não sofra as consequências da mora, que é desse atraso, né? Pagamento em consignação nada mais é do que, por exemplo, vamos dar um exemplo prático aqui. Eu sou locatária de um imóvel e eu estou precisando devolver as chaves para o locador para assim encerrar meu contrato de locação. E por algum motivo o locador ele se recusa a receber essa chave, cria empecilhos, cria recusas injustificadas, e aí eu preciso entregar essa chave para que informe que o contrato se encerrou e que a chave foi devolvida. Eu deposito as chaves em juízo e faço a consignação em pagamento. O próximo meio indireto de pagamento é o pagamento em subrogação, que também está numa categoria de pagamentos de forma especial, né? O subrogação é a substituição de uma pessoa ou de uma coisa por outra pessoa ou outra coisa em uma relação jurídica, né? No primeiro caso, a subrogação é pessoal, ou seja, a troca das pessoas. No segundo, real, troca das coisas. Nesta segunda, a coisa que toma o lugar da outra fica com os mesmos ônus e atributos da primeira, ou seja, somente se substitui. A relação jurídica permanece a mesma. Por exemplo, é o que ocorre na subrogação do vínculo da inalienabilidade, em que a coisa gravada pelo testador ou doador é substituída por outra, ficando esta sujeita àquela restrição. Esta coisa era inalienável, agora eu troquei e entrou essa com as mesmas características. Está previsto no artigo 1911 do Código Civil, parágrafo único, e no 725 do CPC, parágrafo, inciso segundo, tá? Já o terceiro método, né, indireto de pagamento, que é a imputação do pagamento, ela consiste na indicação ou determinação da dívida a ser quitada, quando uma pessoa se encontra obrigada por dois ou mais débitos da mesma natureza a um só credor, tá? Tem duas dívidas com mesma natureza com o credor mesmo credor, e efetua pagamento não suficiente para saldar todos eles. Eu estou devendo 10 mil, somando tudo, eu pago 5, por exemplo. É o que ocorre quando alguém é devedor de várias importâncias em dinheiro ao mesmo credor. Mas são dívidas separadas, mas que todas acumulam uma coisa só, né? Assim, por exemplo, se três dívidas são respectivamente de 50, 100 e R$ 200, e o devedor remete R$ 50 ao credor, ou seja, eu paguei só de 50, as de 100 e de 200 ficou faltando, a imputação poderá ser feita em qualquer delas, se este concordar com o recebimento parcelado da segunda ou da terceira. Caso contrário, será considerada integralmente quitada somente a primeira dívida, tá? Essa é a imputação de pagamento. Ou seja, a pessoa, ela fala, eu determino, ó, eu tô pagando essa dívida, essa é a imputação de pagamento.
ou se não, vai abater e vai parcelar os demais, tá? A dação em pagamento, primeiro vamos falar sobre a dação em pagamento, depois da novação, tá? A dação de pagamento, primeiro, é um acordo de vontades entre o credor e o devedor, por meio do qual o primeiro, ou seja, o credor, concorda em receber do segundo para exonerá-lo de uma dívida, uma prestação diversa do que lhe é devida, tá? O credor não é obrigado a receber essa coisa diferente, ainda que ela seja mais valiosa. No entanto, se ela aceitar a oferta de uma coisa por outra, será caracterizada a dação em pagamento, né? Tal não ocorre se as prestações forem da mesma espécie. Exemplo claro: há uma dívida muito grande de IPTU de um terreno, por exemplo. Uma dívida que já se submeteu a um valor enorme. E aí, ele oferece e fala assim: olha, já que o meu terreno eu já estou com uma dívida enorme, dívida de IPTU, ou uma dívida, por exemplo, de outras dívidas de atraso de financiamento, enfim, de alguma outra coisa. É, por exemplo, nesse caso, financiamento não entraria no caso, porque financiamento é o bem já é dado em garantia. Mas, por exemplo, alguma dívida advinda de conservação, taxa de melhoria dentro de um condomínio fechado, de um terreno, por exemplo. E aí, acabou que a dívida se superou em valores inimagináveis, e aí a pessoa fala assim: você quer o terreno? Por exemplo, eu dou o terreno e a gente quita a dívida. Isso é uma forma de dação em pagamento. Cabe o credor aceitar ou não. Se ele aceitar, é considerado dação em pagamento. Se ele não aceitar, ainda permanece a dívida, por exemplo, da taxas de melhoria, taxas de conservação do imóvel, tá? Então, dação em pagamento é isso. Novação é a criação de uma obrigação nova com o objetivo de extinguir a anterior. É a substituição de uma dívida por outra e assim extingue-se a primeira. Exemplo: quando o pai, para ajudar um filho, procura o credor deste e lhe propõe substituir o devedor, emitindo novo título de crédito. Se o credor concordar, emitindo o novo título e inutilizado o assinado pelo filho, fica extinta a primeira dívida que era do credor com o filho e agora quem entrou no lugar de devedor é o pai. Essa é uma novação, uma nova espécie, uma nova obrigação, tá? Nós temos também a compensação e a confusão. Primeiro, a compensação. Ela é um meio de extinção de obrigações entre pessoas que são ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra. Então, eu sou credor do fulano e fulano é meu credor. Então, nós somos devedores e credores na mesma relação. Acarreta a extinção das duas obrigações cujos credores são simultaneamente devedor um do outro. Ou seja, se eu sou credora e devedora do B, do fulano B, e ele também é meu credor e meu devedor, elas acabam se compensando. As dívidas se compensam, tá? Não tem que um pagar para o outro e elas morrem. Já a obrigação. É importante, né? Que essa obrigação pressupõe a existência de dois sujeitos, o ativo e o passivo, né? O credor e devedor devem ser pessoas diferentes. Já na confusão, ela pressupõe a existência de dois sujeitos, o ativo e o passivo. O credor e o devedor, eles devem ser pessoas diferentes. Se essas duas qualidades, por alguma circunstância, encontrarem-se em uma só pessoa, extingue-se a obrigação, porque ninguém pode ser juridicamente obrigado para consigo mesmo propor demanda contra si próprio. Ou seja, por algum caso eu vou ser devedora e credora de mim mesma. Eu acabei assumindo uma dívida que era minha, alguma coisa nesse sentido, confusão. Já porque houve dois sujeitos e eles se confundiram e houve a extinção do pagamento. Foi um meio indireto de pagamento. Tá certo? Próximo slide. Sobre remissão de dívida. Nós temos a remissão da dívida, que é a liberalidade efetuada pelo credor, consistente em exonerar o devedor do cumprimento da obrigação, mais conhecido como perdão da dívida. A dívida foi perdoada, a dívida foi remida, ou seja, ela não existe mais. O credor falou: olha, tudo bem, não precisa mais me pagar, eu estou te perdoando. A dívida não existe mais, tá? Outro meio indireto de pagamento. Por fim, nós vamos falar sobre o inadimplemento e a mora. Nós estamos falando até agora sobre o adimplemento, situações em que há o pagamento da obrigação. E quando não ocorre o pagamento da obrigação, né? Nós temos o pacta sunt servanda, né? Que é o princípio da obrigatoriedade dos contratos. Ou seja, que os contratos devem ser cumpridos. Todo mundo que assina um contrato assina com a intenção de cumprir, porque todo mundo tem que preservar o pacta sunt servanda. O não cumprimento acarreta em responsabilidade, em consequência, em responsabilidade por perdas e danos, que é o que está previsto no artigo 389 do Código Civil. Vamos lá. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária, segundo índices oficiais regularmente estabelecidos e honorários de advogado. Então, esse é o inadimplemento.
Quando há o inadimplemento, ou seja, a pessoa não paga a obrigação, ela pode ser responsabilizada por perdas e danos, tá? Está previsto no artigo 389. Já a mora, como eu falei um pouquinho antes, ela é o retardamento ou o cumprimento imperfeito da obrigação. Ela configura-se não só quando há atraso no cumprimento da obrigação, então a gente pensa normalmente que mora é o atraso, né? Mas também ela pode ser quando este se dá na data estipulada, porém de modo imperfeito, ou seja, em lugar ou forma diversa do convencionado, previsto no artigo 394 do Código Civil. Então a mora não é só o retardamento, e sim o cumprimento imperfeito. Eu fiz uma coisa, mas de uma forma diferente do que a gente tinha combinado. Isso aí pode ser caracterizar a mora? Sim. Eu fiz em 3 dias depois do combinado. Isso é considerado mora? Também. Então, para nós encerrarmos a aula de hoje, nós vimos o inadimplemento e a mora. Então, eu quero dizer para vocês que nós estamos encerrando a aula de hoje. Ficamos por aqui. Hoje nós finalizamos a aula 13. Estou à disposição de vocês, espero que continuem estudando. Qualquer problema, estou aqui. Nos vemos na próxima aula. Tchau, até mais!